Olá pessoal, seja bem-vindo de volta ao meu canal. É sempre uma alegria tê-lo aqui. Olha só, hoje eu vou falar sobre um tema que eu acho muito importante, que é crescimento espiritual ou um certo retrocesso espiritual. Na verdade, todo ser humano, cada um de nós, busca de certo modo um equilíbrio interior. A que chamamos aí de paz, paz interior. Ninguém quer viver uma vida de sofrimento, pro resto da sua vida. Então a pergunta que eu deixo para você é: por que não conseguimos avançar na vida espiritual? Fica aquelas interrogações da nossa cabeça. Por quê? Eu rezo, eu vou à missa, eu procuro ser uma pessoa do bem, mas às vezes eu percebo que não cresço na vida espiritual. Tá bom? Sou Diácono Carlos. E neste vídeo, então, eu quero ajudar você a entender ou procurar entender o que fazer para alavancar ou não a nossa vida espiritual. Mas antes, eu queria pedir um grande favor para você. Não deixar de curtir este vídeo, se inscrever no canal se ainda não é inscrito, pois eu tenho percebido nas estatísticas do canal que 85% das pessoas que assistem aos meus vídeos ainda não são inscritas no canal. Se você é uma delas, se inscreva, deixa o seu like, acione o sininho aí para ser lembrado dos novos vídeos. E isso tudo vai ajudar o canal a crescer. Muito obrigado. Vamos lá para o nosso assunto? Bom pessoal, a falta de progresso na vida espiritual pode na verdade equivaler a um retrocesso e não apenas uma estagnação. A vida espiritual não é como uma escada, onde a gente pode ficar parado sem cair, mas sim como uma correnteza, onde se não houver um progresso constante, pode ser levado para trás. Você já deve ter tido essa experiência, de nadar aí no rio, no mar. Se você não fizer o esforço ali, é jogado para trás. Agora, a falta de progresso espiritual pode ocorrer, por exemplo, por vários motivos, mas vou citar alguns aqui. Devido à preguiça, à falta de comprometimento, e olha só, até mesmo por estar preso em hábitos e pecados que o impedem de crescer espiritualmente. Vou citar aqui um santo da Igreja Católica chamado Santo Agostinho, um grande teólogo, doutor da Igreja, que escreveu vários livros, e a sua obra influenciou e influencia o pensamento cristão sobre a vida espiritual até hoje. Vou deixar aqui algumas das suas principais ideias sobre este assunto que estamos falando hoje, que é o crescimento ou não da vida espiritual. Vamos lá? Primeiro, a busca por Deus. Olha só, Agostinho acreditava que todos os seres humanos têm um desejo inato de buscar a Deus, e que este desejo é o impulso fundamental da vida espiritual. Então, inato quer dizer, cada um de nós nasce com esse desejo, precisa ser trabalhado interiormente. Ele falava também da importância do papel da graça. Ele sempre enfatizou que a vida espiritual só é possível através da graça de Deus, que é um dom gratuito e incondicional. Então, às vezes eu preciso pedir na minha vida esta graça, mas é preciso de algo. Sim, Deus quer nos ouvir, assim como nós procuramos a Deus de forma até inata, Deus também quer dar a sua graça na nossa vida. Então, Agostinho fala, olha, é um dom gratuito e incondicional. Ele falava também da importância da contemplação. Ele acreditava que a contemplação é essencial para a vida espiritual, pois é através dela que se pode ter uma visão clara e direta de Deus. Mas o que é contemplar a Deus, se não olhar para esta graça que atua na nossa vida, olhar o que está ao nosso derredor, separar, olhar as estrelas do céu, por exemplo,
né? Quantas vezes você já não ficou contemplando as estrelas, pensando que é um planeta, se é ou não é um planeta, como que tudo aquilo foi parar no céu? Isso é contemplar. Às vezes a gente precisa parar, né, diante da palavra, ou mesmo na oração, e contemplar aquilo que Deus tem feito na minha vida. A vida não é feita só de coisas ruins, há coisas boas acontecendo hoje na sua vida, na minha vida. Então é preciso parar um tempo, né, do dia, da semana, do mês, do ano, e olhar para Deus. O que Deus tem feito de bom e por que às vezes coisas ruins me acontecem. Ele falava também da importância do papel da vontade. Agostinho, né, ele enfatizava a importância da vontade humana na vida espiritual, argumentando que a vontade ela é um instrumento pelo qual se pode buscar e alcançar a Deus. Então, a graça de Deus que eu falava, né, que Santo Agostinho se referia, só vai acontecer se eu tiver uma iniciativa, um desejo, uma vontade, né, de buscar. Por isso que a vontade é um instrumento. Cada um de nós temos ela. Eu tenho, você tem. Mas se eu não quiser, se eu não tiver vontade, infelizmente nada vai acontecer, não só no plano da graça de Deus, na vida espiritual, como na vida propriamente. Agostinho ainda falava da necessidade de conversão. Ele acreditava, né, que a conversão é um processo contínuo e que é preciso estar sempre aberto à mudança e ao crescimento espiritual. Então, a conversão, como disse Santo Agostinho, é um processo, né, que acontece ao longo da nossa vida. Eu particularmente não acredito, né, quando eu digo assim, eu me converti, agora eu sou outra pessoa. Não, converti. Eu vou procurar me manter como outra pessoa, mas é um processo que vai para a vida toda. Então, a cada dia, né, eu tenho que renovar a minha conversão. Crer que Deus atua na minha vida, crer que Deus atua na vida dos meus familiares, que Deus está comigo no trabalho, que eu posso vencer as dificuldades, as tentações, que eu posso crescer espiritualmente. Bom, pessoal, existem, né, outros meios pelos quais podemos crescer espiritualmente. Eu citei Santo Agostinho porque é uma palavra de um doutor, alguém que viveu e deixou escrito. E muita gente, muitos santos, muitas pessoas do bem seguem esses conselhos. Mas eu queria deixar aqui também outros conselhos, outras sugestões que a gente pode estar utilizando para crescer ou não espiritualmente. Vamos ver? Buscar uma orientação espiritual. Por vezes, né, eu não consigo alavancar a minha vida espiritual. Então, seria bom eu buscar uma orientação. Alguém que me indique caminhos, que me ensine esses caminhos, né, que me acompanhe durante esse caminho, que quando eu cair ele possa me mostrar, que quando eu crescer ele possa me fortalecer e encher. Se você está passando por essa dificuldade espiritual, fica essa dica, essa sugestão. Busque uma orientação espiritual. Outra sugestão é sempre fazer um exame de consciência regular. Sabe, quando você chega à noite, por exemplo, para ali, o que eu fiz durante esse dia? Eu errei aqui, acertei ali, falei que não era preciso, magoei alguém, cometi pecado, enfim, tá? Então é preciso a gente buscar, né? Sempre, olha só, buscar sempre, né, fazer este exame de consciência. Bom, a outra sugestão é se esforçar para se libertar dos hábitos e pecados que impedem o nosso progresso espiritual. Às vezes a gente tem aí pecado de estimação, né? Eu sempre uso nas minhas palestras, nas conversas que eu tenho com as pessoas, né, nas reuniões de formação. Eu sou aqui do interior do estado de São Paulo. E aqui, às vezes, a gente anda aí pelos matos. Eu acho que
seja andou um dia pelo mato, na fazenda, no sítio, né? E você, quando está andando ali, você percebe, mas de repente, quando você sai ali, né, daquela caminhada, você observa ali que grudaram ali na sua calça, que a gente chama aqui no interior de picãozinho, aqueles picão, e você não percebeu que aquilo estava, né, grudando ali na sua calça. Então, às vezes, né, pecado, estimação, né, as coisas que nós fazemos, são como esses picãozinhos, vão ali grudando na nossa roupa e a gente nem percebe. Por isso que é importante, né, fazer de consciência, né, confessar os pecados, para que a gente possa ir tirando esse picãozinho que vão aí grudando na nossa roupa. É um exemplo simples, mas que eu acho que ajuda a gente a compreender tudo isso, tá? Outra sugestão que eu deixo para vocês é estabelecer uma rotina de oração diária. Reserve um tempo aí para conversar com Deus. Olha só, oração é diálogo, é conversa com Deus, é conversa entre dois amigos. E para amigos a gente às vezes abre o nosso coração, não é verdade? Ouçam, né? Escute no silêncio Deus falando com você através da oração. Outra sugestão é ler e meditar a palavra, as escrituras. Isso é sempre bom, gente, né? Ler regularmente a Bíblia, meditar nas palavras, né, de Deus, nos ajudam a fortalecer a fé e a compreensão da vontade de Deus na nossa vida. Participar da Eucaristia, né, que é o centro, o ápice da nossa fé católica, né, se você é católico. Se você não é, tudo que eu falei anteriormente serve para você também, tá? Enfim, pessoal, são esses, né, alguns exemplos, algumas sugestões que eu deixo para você. O importante é de saber que nós sempre podemos contar com a misericórdia divina. Então, deixa aí o seu comentário, seu pedido de oração, sua dúvida. Se valeu a pena eu fazer este vídeo, deixar essas dicas, se é válido aprofundar no assunto, conto com a sua ajuda, com a sua colaboração, tá bom? Até o próximo vídeo. Que Deus os abençoe.